obrigada por ter participar neste momento das comunicações através da telesaúde, em especial em poder abordar um tema que nos leva já há 3 anos, falando continuamente, permanentemente, para dentro da sala de aulas, para a população de modo geral, que é a Covid-19. Nesses 3 anos, nós, professores, pesquisadores, médicos, profissionais, todas as áreas da saúde, sobretudo, tentamos compartilhar tudo aquilo que nós fomos adquirindo de conhecimento. Não estamos ainda em momento de regozijo, pois ainda temos pandemia, ainda temos novas variantes. Entretanto, a caminhada nesses 3 anos já nos deu um bom aprendizado e que nós queremos, então, compartilhar hoje aqui com vocês. E, para tal, nós vamos ouvir uma explanação do professor Davi Bichara, que muito contribuiu com seus conhecimentos, seus estudos, esse compartilhamento diário, com informações de todos os sites mundiais e, sobretudo, com a nossa experiência local. Ele vai, então, nos dar essa possibilidade da discussão. Quando a gente coloca o que aprendemos com a Covid-19 no cenário amazônico, é porque os conhecimentos eles estão compartilhados globalmente. Entretanto, cada situação ela responde àquilo que tem no seu local de atuação, no seu local de moradia. E a Amazônia, nós tivemos na Amazônia algumas particularidades. Especialmente no Brasil, quando começou, então, a pandemia, nós vimos que o maior número de casos, eles começaram a ocorrer onde o país tinha portas abertas para o mundo. Então, Fortaleza tem uma conexão internacional importante, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília também, né? E dentro da Amazônia, Manaus, né, foi que mais teve uma expressividade de casos e de aparecimento precoce de algumas variantes, porque há uma conexão, há um trânsito internacional muito grande. Mas, dentro de todo o cenário, nós sabemos que a nossa região é a que tem menor número de leitos proporcionais à população. Então, quando houve aquela avalanche da necessidade de internamento, tudo, nós tivemos, então, os nossos grandes problemas. Então, toda a questão da Covid, ela tem a sua simultaneidade no mundo, mas as suas particularidades regionais. Né? Embora todos os profissionais, e a gente deve muito aos nossos, né, o empenho para vencer esses obstáculos e as suas barreiras. Entre eles, aqui nós então temos o nosso convidado, que é o professor Davi Bichara, e que, ao final, nós vamos fazer também algumas interlocuções. Professor Davi, por favor. Olá. Gostaria de agradecer à Universidade Federal do Pará pela oportunidade de discutir um assunto tão relevante e muito atual. Diante de uma pandemia, nós temos várias situações que nos preocupam. A primeira é como se prevenir. E no início da pandemia, ninguém sabia ainda como fazer isso. Depois, como diagnosticar. E nós aprendemos rapidamente a fazer isso. E o terceiro item é como tratar. E aí, no início, a gente não tinha tratamento. E agora nós já temos tratamento eficaz. Obviamente, se a gente tivesse trabalhado muito a questão da prevenção, como se prevenir, nós não precisaríamos diagnosticar e nem tratar. Para a gente falar em prevenção, obviamente que nós já temos a vacina. No início, nós não tínhamos. Então, a prevenção eram todas aquelas medidas recomendadas pela Organização Mundial da Saúde, como distanciamento, o uso de máscaras e, logo depois, as vacinas. Mais uma coisa, nós tivemos problemas no Brasil e principalmente no Pará, no nosso cenário amazônico. A questão das máscaras, que não eram máscaras de qualidade. Então, se usava qualquer máscara e diziam que é melhor uma máscara do que nenhuma. Isso não é verdade. Nós precisamos entender que a máscara, assim como um óculos, ela é para cada pessoa. O ajustamento desta máscara, a qualidade da máscara, o tipo de máscara.
E nós sempre recomendamos uma máscara PFF2, que é uma peça facial filtrante número 2, e que ela é específica para micro-organismo, embora hoje já alguns hospitais da Inglaterra eles estão utilizando uma máscara PFF3, que tem uma filtração maior e diminuiu de sobremaneira a quantidade de profissionais de saúde infectados. Então, obviamente que a PFF2 é similar à N95, é melhor que a máscara cirúrgica, é melhor que a máscara de tecido. A máscara cirúrgica ela tem um problema de aberturas laterais, então ela não dá realmente uma proteção. E aí tem um problema. O próprio governo não investiu em máscaras. Logo no início da pandemia, se aumentaram leitos de hospitais, foi a questão de respiradores, mas esqueceram a máscara. E eu sempre digo que, em relação a HIV, chega no carnaval, você distribui camisinhas. E deveria ter também ocorrido uma distribuição de máscaras de qualidade para a população. Isso teria, obviamente, diminuído o número de pessoas infectadas naquele momento. Então, nós temos também, na pandemia, que retardar e parar a transmissão. Ora, e para você retardar e parar a transmissão, você precisa fazer isolamento, você precisa fazer quarentena, você precisa fazer rastreamento de contato. E nós, obviamente, não tivemos esse rastreamento de contato. Ninguém rastreava contato no nosso país. Tinham que prestar um atendimento otimizado à população. E isso aí, dentro da medida do possível, os profissionais de saúde se esforçaram, deram tudo de si, e obviamente que nós tivemos problemas, só médicos, por exemplo, nós perdemos 98 colegas que faleceram aqui no estado do Pará devido à Covid-19, o que é um número muito alto. E a gente tem que procurar minimizar o impacto no sistema de saúde, nos serviços sociais e nas atividades econômicas. Obviamente que a gente não pode aceitar uma questão que ficou muito dividida, a questão do fique em casa. Esta era a recomendação da Organização Mundial da Saúde, do FDA, do CDC, que é o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos. E todos os países recomendaram isso. Não houve exceção. Então, naquele momento da pandemia, era necessário realmente você isolar paciente e colocar em quarentena. E aí vem o problema do diagnóstico. Logo no início, nós não tínhamos testes para fazer diagnóstico de Covid-19. Mas nós temos que também lembrar que, diante de uma epidemia ou de uma pandemia, nem sempre a gente precisa de laboratório para diagnóstico. O diagnóstico pode ser clínico, pode ser epidemiológico, o que a gente chama de diagnóstico sindrômico. Isso tudo pode ser feito. Obviamente que a gente precisa testar para ter uma estatística, para trabalhar a questão da epidemiologia. E, no primeiro momento, em Belém, no cenário amazônico, as pessoas procuravam mais as clínicas de raio-x para fazer o diagnóstico através de uma tomografia do tórax. Então, era muito mais fácil fazer uma tomografia do que encontrar um teste para diagnóstico da Covid-19. Embora, desde o primeiro momento, não havia recomendação da Sociedade Brasileira de Diagnóstico por Imagem de que se deveria usar a tomografia para fazer diagnóstico de Covid. E aí surgem os testes. E a gente precisava de um teste que tivesse alta sensibilidade, alta especificidade e rapidez. Sensibilidade é aquele teste que a gente tem, por exemplo, 100 pessoas com Covid, a gente tem que ter as 100 pessoas positivas. Isso se chama sensibilidade. Especificidade é o teste em que a pessoa não tem a doença e ele tem que dar negativo. Então, isso é especificidade. E a gente precisava de rapidez. Surgiram, logo no início da pandemia, inúmeros gráficos mostrando a dinâmica de anticorpos da Covid-19. Ou seja, quando aparecia a IgA, quando aparecia a IgN, quando aparecia a IgG, quando essas imunoglobulinas sumiam. E, na realidade, esses gráficos não funcionavam na prática.
Nós começamos imediatamente em Belém a fazer trabalhos científicos, a pesquisar anticorpos nesses pacientes, e nós não encontramos isso. O que nós encontramos foi uma realidade totalmente diferente. Pacientes infectados com Covid-19, teste de RT-PCR positivo detectado, tomografia com vidro fosco, pacientes com mais de 50% de comprometimento pulmonar, e ainda assim ele não tinha anticorpos. Então, esse foi um problema no início da pandemia na nossa região. As pessoas tinham Covid e depois de 20, 30 dias iam ao laboratório e queriam ter uma IgG, porque achavam que naquele momento uma IgG podia dar proteção. E não é verdade isto. IgG apenas é uma resposta a uma infecção ou a uma vacina. E aí a gente passou a utilizar um gráfico muito mais simples, que é este gráfico do Real Colégio de Patologistas Australianos, que diz, olha, até 8 dias vamos pesquisar vírus, 8 dias de sintomas. Após o 8º, 10º dia, nós vamos pesquisar anticorpos. E o que nós vimos foi pacientes aparecendo com uma IgG primeiro que uma IgM, ou seja, é tudo diferente na Covid-19. E esses testes para Covid, eles inundaram o país, principalmente os testes rápidos de anticorpos, e que não tinham o menor valor, e continuam não tendo, e eles vieram mais para complicar do que para ajudar. Desde o 2º mês da pandemia, já saiu um documento da Organização Mundial da Saúde, junto com a Universidade de Yale e o Real Colégio de Patologistas Australiano, dizendo o seguinte: testes de anticorpos não servem para diagnóstico de Covid aguda. Então, sabíamos disso no 2º mês de pandemia, mas, lamentavelmente, o Brasil apostou em teste sorológico rápido, aquele que fura o dedo, coloca uma gotinha tira uma gotinha de sangue e vai pesquisar ali IgG ou IgM. Então, esses testes não contribuíram em nada, só atrasaram ainda mais, obviamente, a dinâmica de gerenciamento desses pacientes, com testes falsos positivos, testes falsos negativos. Se vocês entrarem hoje no site da Anvisa, vão ver que tem mais de 150 testes reprovados. Ou seja, como a gente estava numa pandemia, qualquer teste que era apresentado no Brasil, eles aprovavam de imediato. E só depois é que iam para testes de laboratório, lá na Fiocruz. E agora nós estamos verificando aí mais de 150 testes reprovados, mas que foram utilizados na população brasileira com alta taxa de testes falso positivo e falso negativo. Então, nós temos os testes virais, aqueles que procuram o vírus, ou o RNA do vírus, ou uma proteína viral. Ou seja, o teste viral está relacionado diretamente com o vírus. Nós temos o teste de anticorpos, que pesquisa uma resposta do organismo. E aí nós temos IgA, IgM, IgG. E tem os testes rápidos, que pode ser um teste de anticorpo ou pode ser um teste de antígeno, que é muito bem-vindo. E são testes rápidos e que nos ajudam de sobremaneira na pandemia. Obviamente que a Organização Mundial da Saúde determinou que o teste padrão ouro para o diagnóstico da Covid-19 é o RT-PCR. Então, este teste é um teste genético que procura o RNA do vírus. Ele chama RT porque é uma proteína, é uma enzima que vai transformar o RNA do vírus em DNA, vai amplificar essas cópias e vai fazer o diagnóstico. Existe o teste molecular chamado Indenal, que é um teste muito bom, em que ele dá positivo em 5 minutos e até 10 minutos se for um negativo. O teste de antígeno é um teste rápido, mas é um teste que pesquisa proteína viral. É aquele teste que está disponível em farmácias e nos laboratórios também. E o RT-LAMP, que é um teste que a gente pode utilizar a saliva. Então, para simplificar na prática médica,
Se eu tenho um paciente suspeito de Covid, até o 7º dia do início de sintomas, eu posso fazer um RT-PCR ou um teste de antígeno, ou teste molecular indenal, qualquer teste viral. E aí, se for positivo, ok, eu não preciso fazer mais teste nenhum, eu não preciso pesquisar anticorpos. Agora, se esse paciente deu negativo o teste, mas ele tinha sintomas sugestivos, eu posso, após o 19º, 20º dia, fazer uma sorologia para este paciente. E essa sorologia dando positiva, uma IgG, uma IgM, ou anticorpos totais, eu vou dar o diagnóstico tardio. Eu vou confirmar que este paciente teve Covid-19. Porém, este teste não serve para Covid aguda. Uma outra questão também. Logo no início da pandemia, e principalmente na região amazônica, as pessoas entendiam como uma sorologia reagente para IgM como se fosse uma infecção aguda. Nós tivemos a oportunidade de acompanhar alguns pacientes por mais de 8 meses e publicamos um trabalho, foi o primeiro trabalho publicado aqui na Amazônia, sobre essa IgM de persistência. Ou seja, a IgM pode permanecer positiva por mais de 8 meses e esse paciente não está transmitindo doença. Este paciente não tem nenhum problema ele voltar ao convívio social, porque o que ele tem na realidade é uma persistência de IgM. E uma outra questão é que se preocupava muito também com a questão da IgG. Todo mundo queria ter uma IgG. E a pergunta era essa: cadê minha IgG após ter Covid? E naquele momento ele ainda não tinha vacina. E nós fizemos um trabalho mostrando que nem todos os pacientes apresentavam IgG. E aqueles infectados que tinham IgG, 30,4% perdiam a IgG após 90 dias. Então, isto não significa dizer que eles não têm proteção. A IgG é apenas uma resposta imunológica humoral. A gente tem a resposta celular. Então, pode ser que o paciente não tenha IgG, não tenha anticorpos neutralizantes, mas ele pode ter, obviamente, uma resposta celular exuberante, mas, lamentavelmente, nós não medimos isto no dia a dia no laboratório. Isso só em pesquisa. Recentemente, na Alemanha, foi lançado um kit para pesquisar a resposta celular. Este trabalho que nós fizemos, dinâmica de anticorpos anti-SARS-CoV-2 IgG, numa população da Amazônia antes e pós-Covid-19, antes e pós-vacinação, foi um trabalho publicado na BMC, uma revista importante de doenças infecciosas, e ele já está com quase 10 mil visualizações e mais de 10 citações. E é um trabalho feito pela equipe, coordenada pelo professor Valinotto, a Cléa faz parte desse trabalho, e outros colegas também. Depois chega a vacina no Brasil. E a primeira vacina a ser utilizada foi a Coronavac. E essa Coronavac começou a ser aplicada nos idosos. E tão logo esta vacina foi aplicada, veio outro problema. As pessoas tomavam a vacina, 15, 20 dias depois iam ao laboratório para saber se tinha anticorpos. E aí se começou um outro problema. As pessoas faziam a vacina, tiravam uma foto com uma plaquinha na frente, dizendo: estou imunizado. E isso profissionais de saúde, inclusive. E, na realidade, vacinação é diferente de imunização. Eu posso estar vacinado, mas não estou imunizado. Você, às vezes, faz uma vacina, no idoso, ele não tem uma resposta. Você faz a vacina num paciente com câncer, num paciente imunodeprimido, num paciente que está tomando altas doses de corticoides, e ele não vai responder a esta vacina. Ou seja, ele está vacinado, mas não está imunizado. Além disso, nós vivemos num estado que, às vezes, a vacina demora dias para chegar numa determinada cidade do interior.
E se essa vacina não for transportada, armazenada na temperatura ideal, ela perde o seu valor imunizante. Então, você está aplicando uma vacina que ela não vai ter efeito nenhum. Então, novamente, o paciente está vacinado, mas não está imunizado. E nós começamos, então, a fazer testes nesses pacientes que tomaram a Coronavac. E o que nós encontramos? 20% desses pacientes não apresentavam IgG após a vacinação. E 17,6% não apresentavam anticorpos neutralizantes. Ou seja, eles estavam vacinados, mas eu não posso dizer que ele não estava imunizado. Como eu falei, existe a resposta celular. Eles estavam vacinados, mas não responderam a anticorpos. E lembrando que o primeiro grupo que fez a vacinação foram profissionais de saúde e os idosos. E nós sabemos que a resposta do idoso, às vezes ela não ocorre, ou ela ocorre muito lentamente. E tão logo nós obtivemos este resultado, foi o primeiro trabalho no Brasil, nós comunicamos ao Ministério da Saúde que esses pacientes provavelmente precisariam fazer uma dose de reforço. Quer dizer, nós já estávamos falando em dose de reforço nesse momento, quando ninguém falava ainda no Brasil que tinha que fazer reforço. E, na realidade, os testes pós-vacina, não existe recomendação de nenhuma entidade representativa na área da saúde que mande fazer teste pós-vacina. Porém, alguns pacientes que queriam fazer, e alguns países também fizeram, porque a única maneira de eu saber se o paciente respondeu ou não à vacina é fazendo o teste. E aí nós tivemos a oportunidade de fazer diversos testes para mostrar para a população de que nem todo mundo responde bem a uma vacina. Caminhando, surge a síndrome multissistêmica inflamatória, tanto em crianças como em adultos. E tardiamente. Às vezes, uma criança que a gente nem sabia que ela tinha tido Covid, porque ela teve uma Covid leve ou uma Covid assintomática, e ainda assim pode desenvolver a síndrome multissistêmica inflamatória, tanto a criança como o adulto. E o diagnóstico laboratorial aí é uma sorologia. Ou sorologia para IgG, ou sorologia para anticorpos totais, que eu pesquiso conjuntamente, IgG, IgM, IgA, e é um diagnóstico, obviamente, tardio também. Em relação à questão da sorologia, que tanto se pediu, a gente tinha aqui alguns problemas. Qual é o tipo de aparecimento de anticorpos? Ou a detecção desses anticorpos? Será que os testes de primeira geração que chegaram no Brasil tinham uma boa acurácia para detectar anticorpos? Nós aprendemos aqui no cenário amazônico que havia reações cruzadas com pacientes que tinham dengue, zika, fator reumatoide. Então, o paciente tinha dengue, ia fazer teste sorológico para Covid e dava positivo. E ele não tinha Covid. Nós tínhamos riscos de falsos negativos quando o exame era realizado precocemente. E riscos de falso positivo, principalmente para a IgM, por possível reatividade cruzada com outros coronavírus, principalmente a cepa OC43, que ela circula aqui na Amazônia e ela causa resfriado comum. Então, a pessoa que já teve um resfriado pela cepa OC43 ou a 229E, ela pode dar um resultado positivo num teste para coronavírus e a pessoa não tem a Covid. A questão dos imunossuprimidos e dos idosos. A resposta é lenta ou não existe? E a gente não sabia naquele momento, e até hoje, se é necessária uma resposta detectável de anticorpos para a proteção imunológica. E os anticorpos não oferecem informações sobre o risco de infectar outras pessoas. E o manejo da infecção, da Covid, e medidas de proteção, não deve se basear em resultados de teste sorológico. Então, eu não vou usar teste sorológico para saída de isolamento, para volta ao trabalho, para cirurgia
como pré-cirúrgico, a gente não vai usar isso. Então, se a gente não usa anticorpos para diagnóstico de Covid aguda, qual é a real utilidade dos testes sorológicos? Bem, eu posso usar um teste sorológico para aquele paciente que não teve acesso a um RT-PCR, que não teve acesso a uma tomografia. Aqueles casos que mesmo aquele paciente que teve acesso, o teste foi negativo, por algum problema de coleta de material, de transporte, de técnica dentro do laboratório, então eu vou utilizar um teste sorológico. No início da pandemia, achava-se que a doação de plasma convalescente poderia melhorar a situação de um paciente grave, internado, e hoje a gente sabe que isso não é mais utilizado. E eu precisava saber quem tinha IgG para eu poder coletar esse plasma. Para os estudos epidemiológicos de prevalência, para documentar uma possível imunidade e, obviamente, para verificação das respostas às vacinas. Eu apliquei uma vacina, 15 dias depois, eu quero saber se aquele indivíduo respondeu à vacina. E aí eu não estou medindo imunidade, eu estou medindo resposta à vacina. E surgem algumas perguntas, como é muito comum a gente receber essa pergunta. Quem já teve Covid-19, leve, moderado ou grave, com ou sem IgG, tem que ser vacinado? A resposta é sim. Independente se a pessoa teve infecção ou não, ele deve ser vacinado. E a questão do teste, a recomendação é que não há necessidade. E quando surgem as novas variantes, vem uma pergunta, né? Qual é o impacto das novas variantes do SARS-CoV-2 na pandemia? Em relação à transmissão, nós sabemos que essa variante Ômicron, ela é mais transmissível. Em relação à gravidade, nenhuma evidência no mundo mostra que ela é mais grave. Porém, quando ela chega, grande parte da população já tinha sido infectada ou estava vacinada. Em relação aos testes virais, até o momento não houve mudança. O mesmo teste que era feito antes continua sendo realizado. Os testes de anticorpos também não tivemos mudança. E a vacina, sim. Nós sabemos que a pessoa infectada pela variante Ômicron, a vacina, ela não dá muita proteção, embora ela continue protegendo de doença grave, de internação e de óbito. Mas ela não dá uma cobertura muito grande. Nós estamos usando no Brasil ainda 4 vacinas, né? A Coronavac, a da AstraZeneca, a da Pfizer e da Janssen. Então, essas vacinas tiveram um papel muito importante, diminuindo o número de óbitos, o número de próprios pacientes infectados, embora, obviamente, em algum momento, a gente não tinha disponibilidade para todas as pessoas. E agora, esta semana que passou, chegaram as primeiras vacinas bivalentes aqui no Brasil. Por que se chama bivalente? Porque essas vacinas são produzidas com o vírus original e mais uma variante da Ômicron. Então, a gente tem uma vacina, na realidade, são 2 vacinas que chegaram. A que tem o vírus original e a variante BA1 da Ômicron, e é uma segunda vacina que tem a variante original, a cepa original do vírus, e a variante BA4 e BA5. Embora essas vacinas já estejam no Brasil, até o momento nós não temos a nota técnica do PNI, do Programa Nacional de Imunizações, dizendo quem vai tomar essa vacina, quando vai tomar. A gente acredita que a prioridade seja os idosos, os imunocomprometidos e as grávidas. Mas nós não temos ainda o calendário. E também não sabemos com que tempo eles vão recomendar. Nos Estados Unidos, eles estão recomendando, o FDA está recomendando, 2 meses após a dose de qualquer vacina. Então, esse é o prazo que eles estão recomendando. Vamos fazer algumas reflexões, e aí a professora Cléia fará essas reflexões, conversará com vocês sobre muito que a gente tem ainda que aprender em relação à Covid-19. Pois é, Cati.
quando nós começamos essa convivência com a pandemia, nós não tínhamos nem chance de fazer os testes, né? Sobretudo o RT-PCR. Então, o Brasil nunca fez tanta tomografia para dar diagnóstico de um vírus, né? Sobretudo aqui onde era mais difícil chegar, no norte do Brasil. Então, nós fizemos muitas tomografias, as pessoas procuravam logo as lesões de pulmão, mas nós aprendemos muito com isso, né? Sabemos hoje a real situação, a indicação precisa, né? Também não tínhamos tratamento, precisávamos conhecer mais sobre isso, havia divergências, inclusive, havia as questões das fake news. Então, começamos chegamos a ter preocupações de contato com superfícies, contatos com os botões dos próprios elevadores. Chegamos ao cúmulo, né, de lavar, inclusive, até pacotes de bolachas. Quem não fez isso? Né? O tamanho era não só o assombro, o desconhecimento. Né? Ao longo do tempo, isso muito rápido foi superado, né? E então viemos, finalmente, com o uso de máscaras, que já foi discutido aqui, e que hoje ainda está recomendada, é uma das principais barreiras que nós temos na transmissão do vírus. Nunca um conhecimento foi tão compartilhado, nunca houve uma solidariedade científica no mundo de modo tão rápido, né, como nós tivemos no início da pandemia. Muitas das vezes a gente vivia num fuso horário praticamente da Ásia, depois da Europa, para poder pegar as publicações muito que estavam recém-disponíveis. Muitos artigos, inclusive, que geralmente são caros, eles estavam colocados de modo gratuito, justamente para os profissionais poderem se atualizar e no outro dia já estar, né, atuando de um modo com os novos conhecimentos que chegavam. Então, essa união na ciência, apesar de todas as discordâncias, tudo, ela venceu. Né? Ela venceu e nos traz hoje um momento um pouco mais tranquilo, né? Um pouco mais seguro. E aí, mas mesmo assim, nós temos aquelas lacunas de conhecimento. E mesmo ainda aquelas antigas perguntas, volta e meia, elas estão no nosso WhatsApp, nos telefonemas, nas conversas. Então, nós achamos bem interessante, né, fazer umas reflexões. Até porque essas lacunas elas vão continuar, apesar desse aceleramento do conhecimento, elas vão permanecer por um tempo, porque é um vírus completamente diferente nessa relação, né, com o homem. Cada dia se descobre uma coisa. Nós vamos falar, o professor também vai falar um pouco sobre alguns momentos que o mundo está vivendo, sobre todas essas perguntas. Mas nós vamos, assim, fazer uma apanhada agora, que a gente chamou assim, para a gente refletir. Né? Então, uma dessas perguntas é: os anticorpos neutralizantes, eles garantem realmente a proteção? Né? E por quanto tempo? Ainda tem essas perguntas. Quem não produziu anticorpos, né, pelo menos não foram detectáveis, deve completar o protocolo vacinal vigente com qualquer vacina? Né? É possível se infectar mais de 2 vezes? Todos os infectados produzem anticorpos? Quer dizer, uma pergunta vai misturando com a outra. Né? A resposta celular, ela é realmente efetiva? As vacinas serão eficazes por quanto tempo? Né? Pessoas com anticorpos neutralizantes, que têm um IgG até elevado, ela pode se infectar? Quem recebeu vacina pode ser infectado? Tem pessoas que têm dúvidas sobre isso. Mesmo quem já tenha tido Covid antes, inclusive. Quer dizer, foi vacinado, teve Covid, mesmo assim pode se infectar? E aí, então, sim, o momento que a gente está vivendo agora, né, que nós temos uma referência, inclusive na Universidade do Estado do Pará, como se faz o diagnóstico da Covid-19 longa. O que é isso, afinal de contas? Então, professor Davi, eu gostaria que você fizesse uma reflexão em cima dessas 9 abordagens que estão muito na nossa prática do dia a dia. É interessante, se a gente começar com Covid longa, no mês de novembro agora, no Hospital Monte Sinai, em Nova York, nos Estados Unidos, foi realizado pela primeira vez um teste
para detectar microcoágulos no sangue circulante. E eles dizem que esses microcoágulos devem ser a causa da Covid longa. E que esses microcoágulos impediriam o oxigênio de entrar numa célula e levando a todas essas manifestações clínicas que nós temos aí ao longo dessa Covid longa. Então, isso é uma questão recente. Ele diz que é o primeiro exame e a gente vai continuar acompanhando isso aí. Em relação a isso que você questionou, né, nós temos bem claro que hoje, pacientes, mesmo com IgG alto e anticorpos neutralizantes altos, eles podem ser infectados. Né? Recomendamos a vacinação. Se me perguntarem assim, qual é a melhor prevenção de Covid-19? Ainda é a vacina. Indiscutivelmente, a vacinação é a melhor questão. Estamos discutindo muito aí a questão da vacinação infantil, que é super necessário. Neste mês que passou, nós tivemos o óbito de uma criança de 8 anos lá no estado de Pernambuco. Essa criança pegou Covid, agravou, não era vacinada. Então, nós já perdemos mais de 2.500 crianças no Brasil. Então, a gente precisa conscientizar os pais de que é necessário, sim, vacinar. Nós, obviamente, temos pessoas aí, a questão das múltiplas infecções. Nós estamos hoje vivendo um problema que é muito interessante, que a gente está chamando de apagão imunológico. São as crianças que nasceram durante a pandemia e que não foram para a rua, não tiveram oportunidade de entrar em contato com outros vírus, bactérias, e que elas não têm um sistema imunológico que responda bem aos micro-organismos comuns. Então, o que a gente está vendo numa ponta a outra do Brasil e do mundo, uma quantidade muito grande de crianças sendo levada aos pronto-socorros, aos hospitais, com infecções. Isso está preocupando a comunidade científica mundial por causa da pandemia. Então, esse é um problema. E Belém não é diferente. A gente tem acompanhado vários colegas nossos que trabalham em urgência, emergência, hospital, e eles falam dessa questão aí de que as crianças estão adoecendo. Então, a gente tem a Covid, o vírus da gripe e o vírus sincicial respiratório. Então, estão todos juntos aí, causando uma série de problemas. Nós precisamos, obviamente, melhorar esse estudo da resposta celular. Nós sabemos que algumas pessoas, Cléia, não adoecem. Né? Casais que só um teve a Covid, continuaram juntos, e o outro não teve. E por que não teve? Por vários motivos. Será que a genética desse paciente predispõe a não ter a infecção? Será que ele já foi infectado por outros coronavírus e tem uma resposta celular boa? Saiu um trabalho na Universidade de Oxford que eles mostram que 30% das pessoas lá tinham células T para outros coronavírus. E essas pessoas não estavam adoecendo de Covid-19. Então, eles tinham uma resposta celular interessante. E, obviamente, quem já foi vacinado, ele pode ser infectado, sim. Mesmo que ele tenha tido Covid antes. Embora a gente saiba que esses pacientes, pelo menos porque a gente tem acompanhado, eles fazem uma doença leve. Eles não estão sendo internados e muito menos indo a óbito. Os óbitos que a gente tem tido, a maioria continua sendo ainda de pacientes de risco. Idosos, comorbidades, continua sendo isso. O importante é que a gente continue testando o paciente. Ora, no momento que a gente chega no inverno na nossa região amazônica e a gente tem doenças respiratórias, nesse momento é importante a gente saber o que a pessoa tem. Então, testar. Diagnosticar, isolar e rastrear contato. Essa é a dinâmica para a gente diminuir essa questão da transmissão. Uma outra coisa é evitar fake news. Isso está muito disseminado no mundo inteiro. Um desastre da pandemia. Um desastre. E no mês agora passado, o Twitter
Acabou com a restrição. Você pode publicar o que quiser. Então, isso aumentou de sobremaneira a desinformação em relação à vacina. Ora, as vacinas, de um modo geral, e aí eu não estou falando de Covid, nós precisamos voltar no Brasil a ter a cobertura que a gente sempre teve. Nós precisamos entender que este apagão imunológico também é por conta dessas crianças que não estão se vacinando, principalmente para a gripe. Professor Davi, eu considero que nós temos as nossas medidas preventivas, além de todas que já se conhecem, mas sobretudo vacina, uso de máscaras, a questão de manter a higiene, e uma das que tem uma importância também, que é evitar fake news, que tira a tranquilidade, gera dúvidas, e afasta as pessoas realmente dos caminhos que a ciência tem apontado, de modo muito rápido, inclusive, para nós. Nós vamos continuar estudando, olhando para frente, procurando as melhores evidências diariamente, para que a gente possa estar trazendo para a população amazônica as melhores evidências sobre o combate à Covid-19. E aí eu gostaria, professora Cléia, que você fizesse uma reflexão final, uma mensagem para as pessoas que estão assistindo esta live. O mundo já teve as suas experiências com as pandemias. Inclusive, a que mais se falou foram as pandemias por vírus respiratórios. Então, olhar um século depois, praticamente, nos dá uma ansiedade. No início era assim, vou esperar 100 anos. Não. Nós estamos num mundo completamente diferente, um modo acelerado, uma ciência pronta aí para ajudar todo mundo. Então, mas a gente sabe que a dinâmica do vírus, embora já um tanto quanto conhecida, vem nos surpreendendo. Nós sabemos, os grandes epidemiologistas, há uma expectativa de que a gente tenha pelo menos uns 2 ciclos por ano, desses picos, como nós tivemos recentemente agora, da Covid-19. Aqui na nossa cidade, nós vimos, eu digo assim, que é muito tranquilo quando a gente sai na rua e pergunta, você tem alguém que você conhece que está com Covid? Não. A gente passa mesmo. De repente, você tem um primo, tem um parente, e a gente tem os nossos pacientes, Mas, depois de tudo que nós passamos, foi muito mais tranquilo. Agora, esse último pico que foi baixo, a gente já tinha enfrentado isso com mais tranquilidade. Abrimos mão, muitas vezes, até do uso de máscaras, quando voltou a ser recomendado de novo para os voos, em ambientes fechados, ficou muito no opcional, porque nós não tivemos nenhum decreto oficial, nem municipal, nem no Estado, nem no governo federal. Mas a mensagem que a gente quer dizer é que nós todos estamos caminhando juntos. Eu deixo 1000 aplausos para os nossos profissionais da saúde, que foram, assim, heróis, e continuam ainda antenados, articulados, refletindo sobre tudo que está acontecendo, mas epidemiologicamente, no nosso momento, é um pouco mais confortável. Se vem mais alguma coisa para frente, acredito que nada mais vai nos surpreender em relação à Covid-19 do que nós já passamos. Então, a expectativa são de casos sempre mais leves. O que nós temos que fazer é vacinar, 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 acreditar no que está sendo oferecido para nós. Porque é uma maneira de nós fazermos as barreiras, são as medidas preventivas de mais amplo alcance. E que não é só a vacina para a Covid-19, são todas as outras vacinas. O Brasil precisa restabelecer de novo a sua direção, prestígio e efetividade do seu Plano Nacional de Imunização, que era uma referência para o mundo. E eu acho que nós vamos conseguir, mas isso só com muita união e, sobretudo, agora, valorizar as novas vacinas que estão chegando aí. Por exemplo, gripe, nós fazemos uma vacina ao ano. Mas eu tenho que ficar vacinando? Eu tenho que ficar vacinando, até que a ciência nos traga uma vacina que seja feita de 5 em 5 anos, ou definitiva. Eu acho que o conhecimento vai nos proporcionar isso a médio e longo prazo. Mas nós já temos, pelo menos, as nossas vacinas, e eu acho que é isso que a população tem que estar atenta, acreditar na ciência, ouvir os profissionais da saúde
levar informações. Qualquer um de nós somos transmissores de informação e não de vírus. É isso que nós temos que fazer. Então, nós queremos agradecer ao professor Davi, agradecer à Universidade Federal do Pará por esse momento e nos colocamos à disposição para as dúvidas, ou discussões, ou relatos de experiências que alguém que esteja nos ouvindo queira propor. Como você falou, toda pandemia tem início, meio e fim, e vai passar. E eu gostaria também de dizer que esta aula está disponível no meu Instagram, @bicharadavi, que você pode baixar a aula lá tranquilamente. E obrigado a todos. No mês de abril de 2020, eu fui fui convocado para entrar em campo e no Hospital Oncológico Infantil, manejando lá o adoecimento dos trabalhadores em saúde. E nosso ponto de partida foi realmente o distanciamento e a obrigatoriedade do uso de máscaras. E iniciamos lá com a PFF2, isso certamente deu um impacto muito positivo no manejo dos casos que nós passamos no hospital com mais de 450 trabalhadores, não houve nenhum óbito entre os trabalhadores. Os casos nós conseguimos manejar via atendimento telefônico, afastamento imediato. Infelizmente, começamos também muito parecido com o que o cenário pintou. Foi com o teste rápido, mas assim, a sensação que me ficou, ainda me guardo sobre esse manejo todo, como naquele filme Bird, eu dizia que nós estávamos no escuro, né, no meio de uma grande escuridão. Mas certamente os conteúdos de hoje acrescentaram muito do que a gente ainda está praticando dentro do hospital. Inclusive, eu vou levar muitas informações novas também. Mas, assim, uma observação que eu gostaria de fazer é que essas dúvidas sobre a imunização, elas persistem entre todos, né? Sobre o tempo dessa imunidade conferida por vacina. Eu mesmo, né? Bom, a máscara me livrou em 2021 de não ter contágio. E aí, quando foi 22, eu já tendo tomado as 4 doses, eu contraí pela primeira vez, foi um quadro super leve, já tive 2 vezes em 2022, não foi dentro do trabalho, né? Foi fora do trabalho, porque no trabalho também nós mantemos a obrigatoriedade das máscaras. Uma dúvida que eu acredito que seja de todos nós, algumas informações já esclareceram, mas acho que ainda é um grande desafio para todos nós, essa questão de quanto tempo dura essa imunidade induzida por vacina. Claro que tem todas as variáveis com relação à forma de conservação dos imunizantes, tudo certo. Mas acredito que assim nós estamos fizemos 4ª dose, nós profissionais de saúde também, né? Todos e todos os demais. Agora iniciamos uma dose de reforço, já aqui em Belém está acontecendo para aquele primeiro grupo prioritário de imunocomprometidos, idosos e grávidas. Então, a pergunta que fica muito, eu acho que para nós que manejamos os pacientes, é quanto tempo mais essa imunidade. Então, eu tenho observado, por exemplo, que após a 4ª dose, mais ou menos 4 meses depois, foi que eu contraí a primeira vez. Após a 4ª dose, isso. E após 4 meses, aproximadamente, o primeiro contágio foi mais ou menos o tempo que eu novamente testei positivo, com quadro gripal realmente, né? Então, acho que é algo que a gente tem que refletir bastante sobre os nossos imunizantes também. É claro que, aliado a isso, o cenário nacional ele é muito desanimador, quando nós vemos aí uma péssima cobertura vacinal
de praticamente todas as vacinas que o Brasil tinha tradição de ser uma referência internacional no PNI, e nós estamos, então, também nessa exposição de novas circulações, de novos vírus, recrudescimento de algumas situações que já estavam bastante controladas. Então, só alguma consideração que pudesse acrescentar mais sobre essa questão desse tempo, né, que é algo que a gente... eu tenho certeza que nós vamos ficar manejando isso mais um tempo, muito mais tempo, claro. Até que a gente entre num outro circuito. Qual a sua opinião, professor, com seus brilhantes conhecimentos, aliás? Muito obrigado. A questão é a seguinte: se a gente for pensar em vacina da própria gripe, que nós fazemos uma vez no ano, e a realidade é que ela não protege durante um ano, todas as pessoas estudiosas de vacina mostram que o ideal era nós fazermos a da gripe 2 vezes ao ano, principalmente o idoso. E quero te dizer que eu faço isso. Eu faço a vacina da gripe 2 vezes ao ano. Eu faço aquela tradicional, no início, aqui, março, abril, que é feito pelo SUS, e lá para outubro eu faço uma vacina numa clínica particular para ter uma cobertura, visto que essa vacina não protege durante o ano. Em relação à Covid-19, o que a gente tem visto realmente e discutido? A maioria dos autores, e o CDC, o FDA, eles dizem que a proteção seria em torno de 6 meses no momento. A maioria dos estudos mostrou isto. Obviamente que tem vacina, que você tem... e quando a gente fala proteção, nós estamos falando de encontro de anticorpos. E como eu coloquei bem claro, como a gente faz trabalhos, como a gente está no laboratório no dia a dia, mesmo as pessoas vacinadas, que a gente dosa a IgG e está muito alta, a gente dosa anticorpo neutralizante e está muito alto, eles se infectam. Então, você ouviu que logo no início da pandemia, todo mundo falava em imunidade de rebanho, né? Que a imunidade de rebanho seria dada quando mais de 70% das pessoas fossem vacinadas, ou quando mais de 70% das pessoas, 70% fossem infectadas, e acabou isso no mundo inteiro. Ninguém fala mais em imunidade de rebanho, porque na Covid, como a professora Cléia colocou, é tudo diferente. Então, nós não estamos mais falando de imunidade de rebanho, nós não estamos falando mais nem imunidade nessa doença. O que a gente está falando é que a vacina protege contra doença grave, protege contra internação, contra óbito, mas ela não protege de uma nova infecção. Esse é o ponto básico. E nesse momento, você vê que o FDA lá nos Estados Unidos disse, olha, bora fazer já a vacina a bivalente para as pessoas que fizeram a última dose há 2 meses. Aqui no Brasil ainda não saiu isso. A gente acredita que eles devam colocar aí 3 a 4 meses. É o que a gente acredita. Mas as suas observações são extremamente pertinentes e importantes. A discussão é essa mesmo. Não existe ainda um parâmetro. Olha, para a vacina RNA são tantos meses, para a vacina de vetor viral são tantos meses, para a vacina de vírus inteiro, que é a Coronavac. Nós não temos esse padrão ainda, né? Então, não sei, Cléia, que você gostaria de complementar. Não, são exatamente as mesmas considerações. São aquelas lacunas do conhecimento, né, que nós ainda temos. E há uma diferença, há um diferencial de pessoa a pessoa. Né? Por exemplo, se eu for colocar o que aconteceu comigo, eu só vi, mesmo estando extremamente exposta, embora usando máscara, tudo, eu só vim pegar a Covid agora em junho de 2022. Né? Peguei leve, muito leve. Né? Se o Davi quiser contar a experiência do que aconteceu com ele, né? O Davi teve um Covid bem diferente, grave em 24 horas e ficou bom praticamente em 24 horas, com as 4 doses de vacina. Né? No primeiro dia, ele já saturou 86, ele já fez um PCR, uma proteína C reativa acima de 60, ele já tinha processo inflamatório pulmonar,
em 24 horas, 41 graus de febre. Então, ele fez um quadro de sepsis, né, pelo vírus nas primeiras 24 horas. Estávamos fora de Belém, ele teve uma oportunidade de ter sido oferecido uma alternativa de tratamento, né? Ele fez o Remdesivir em Brasília, e foi uma resposta que, naquele momento, tinha saído uma publicação, porque até então era uma droga usada para pacientes que internava e precisava de oxigênio, e tinha saído uma publicação bem recente que o ideal, que ele poderia ser considerado um verdadeiro tratamento precoce, né? E o Davi fez um pouquinho mais de 24 horas e ele saiu do quadro, né? E saiu muito rápido, inclusive, do quadro, né? Houve assim, uma diminuição possivelmente da carga viral, e ele se recuperou muito rápido. Então, são respostas muito diferentes de pessoa para pessoa, né? E que eu acho que no futuro vamos ter esses perfis da resposta individual à vacina, dessa relação, embora a gente já tenha, né, muitos estudos em relação a isso, mas assim, eu nunca tinha visto nenhum caso igual a esse. A nossa colega lá também de Brasília nunca atendeu muita gente, nunca tinha visto quadro grave em 24 horas. Na noite, uma congestão nasal, de manhã, um teste positivo, no meio da tarde, uma febre alta, e à noite, a queda da saturação. Então, eu também nunca tinha visto, então, são quadros assim, bem distintos um do outro, embora isso seja, com certeza, uma exceção. Grande parte continua sendo pacientes assintomáticos. O segundo grupo vem os leves, né? Terceiro, aqueles moderados, e depois os graves, graças a Deus, continuam, né, desde o início, aquela faixa que era 5% dentro dos grupos que têm comorbidade. Um ou outro fugiu à regra, né, que foi o que nós vimos. Mas eu parabenizo você pela condução lá dentro do hospital, né, um hospital cheio de fragilidades, com certeza, e os cuidados com os nossos profissionais de saúde. Eu acho que nós cumprimos as regras que tinham dado, o conhecimento tinha nos dado, né, e funcionou felizmente. Cleia, eu acho que você levantou um ponto super importante. Neste momento que nós estamos vivendo, o ideal é que, além da vacina, além de máscara, esteja disponível nos hospitais os medicamentos, que hoje nós já temos aí aprovados pela Anvisa, comprados pela Anvisa. Agora, obviamente, que a distribuição é que às vezes não chega lá na ponta. Então, tanto o Remdesivir como o Paloxivir estão disponíveis e devem ser usados nesses casos de pacientes inclusive, idosos. a FESMA, né, já dentro do nosso município, já recebeu, deve ter um fluxo para essa distribuição, e alguns, inclusive, foram autorizados para venda, né? Porque, a partir de que momento, isso vai ser acessível para quem puder comprar. O preço ainda é bem... o Remdesivir é caríssimo, tá? Mas em alguns estados já estão conseguindo, sem pagar, né? Em alguns estados se consegue que os convênios façam a cobertura, mas é uma droga ainda extremamente cara, né? E a gente espera que esteja ao alcance de todos através da rede do SUS. Ótimo. Obrigado pela resposta, professor Davi. Professora Cleia. Nós também um destaque nesse ponto do manejo de trabalhadores de saúde, trabalhadores em geral, né? Nós também ficamos nos sentindo meio atropelados em determinado momento em que se parametrizou que, após a testagem, afastar por 5 dias e retestar após o 5º dia. Se o teste fosse já não reagente, retorno ao trabalho, ou, apesar de se tivesse uma clínica exuberante, continuaremos manejando clinicamente até a melhora clínica do paciente, né? Na nossa experiência lá do hospital, por exemplo, nós ainda mantemos esse protocolo. Após a testagem inicial, eu faço uma análise do tempo do início dos sintomas, agendamos esse novo teste,
porque nós temos lá disponível um estoque de teste do que foi adquirido, né? E aí eu tenho observado que, após esses 5 dias iniciais, a gente não... poucos casos testaram novamente positivo, né? E o senhor comentou sobre a questão de até 10 dias a gente ainda testar positivo. É claro que o teste que nós temos lá de antígeno, né? Mas, assim, na sua observação, então, seria mais prudente um tempo maior, então, caso fosse mantido esse protocolo por serviços, como o que eu faço parte, de uma retestagem? Isso é interessante também. Depende do teste que você está utilizando. A gente não recomenda, para quem foi testado por RT-PCR, fazer um novo teste antes de 90 dias. Eu posso ter um paciente com RT-PCR detectado e que esse paciente não está mais transmitindo. Por que isso? Porque quando eu faço o teste de RT-PCR, eu posso detectar vírus não viáveis, fragmentos de genoma não infectante, então, vírus envolvido por células imunológicas. Então, eu vou estar detectando ali o RNA, mas o vírus não é mais viável. Então, eu nunca retesto ninguém com RT-PCR. Com o teste de antígeno, é interessante. Ainda que esse teste seja positivo, a possibilidade de transmissão continua. Então, esse é o melhor teste, realmente, para você dar alta, entre aspas, com o paciente. Então, enquanto esse teste estiver positivo, existe possibilidade de transmissão. Mesmo que seja recomendado esses 5, que na realidade esses 5 dias é uma norma do CDC, a Sociedade Brasileira de Infectologia considerou 7 dias como mais seguro, e ainda, em alguns países, se utiliza 10 dias. Né? Então, essa é uma questão importante. Obviamente que foram feitos vários trabalhos com cultura viral, ou seja, pegar o vírus vivo. E após o 7º dia, era muito difícil encontrar um paciente que tivesse uma cultura viral positiva. O que significa que realmente, 7º, 8º dia, esse paciente não transmite mais. E aqueles pacientes extremamente sintomáticos, até com testes negativos, a gente recomenda que se prolongue o uso de máscara. Agora que já não tem tanta obrigatoriedade, mas que, mesmo com o teste negativo, o paciente extremamente sintomático, é prudente que a gente prolongue. Nós já viemos de 21 dias, passamos para 14 dias, logo ficamos naqueles 14 dias, e aí foi diminuindo para 10, e a média agora é 7. Com algumas outras recomendações, a gente sabe que tiveram algumas interferências, as próprias decisões aí de baixar para 5 dias, né? Mas, de um modo geral, são esses os prazos realmente. Muito agradecido pelo esclarecimento. Certamente eu vou continuar tentando acertar mais do que errar dentro desse universo lá de trabalhadores, sendo que a realidade também de número de doses de vacina no hospital dos trabalhadores, nós colocamos até como um protocolo de admissão, até porque é um hospital com pacientes extremamente vulneráveis, né? Então, todos têm que ter doses de vacina, ou esquemas incompletos, com obrigatoriedade de cumprir as etapas seguintes, ou esquemas completos. Então, com o esquema completo, nós estamos no hospital com acima de 90% de colaboradores. Com 3 doses, entre 86%, e com 2 doses, um percentual muito pequeno de pessoas que foram recém-contratadas. Eu acredito que nós estamos trilhando um bom caminho. Muito obrigado pela oportunidade, viu, professores? Foi um momento muito importante para nós. Eu acho, viu, doutor Marcos, que os nossos profissionais, sobretudo esses que estão coordenando, né, a saúde do trabalhador, todos estão extremamente preparados, orientados, os seus fluxos estão estabelecidos. Isso é muito bom. Sabe? Eu acho que para o profissional não ficou nada a desejar. Foi tudo o que nós, profissionais, podíamos fazer, foi feito e continua sendo feito.